No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre por que é que quem tem transtorno da ansiedade tem muito presente o sentimento de não ser bom o suficiente. E além disso, eu vou dar algumas dicas de que caminho precisa ser tomado para desativar essa emoção. Você vai entender por que é que desativar essa emoção é um ponto-chave para dissolver o quadro de ansiedade, de pânico, de fobia social, de depressão e de muitos transtornos emocionais. Mas antes de falar sobre isso, para você que ainda não se inscreveu no meu canal, clique no botão inscrever-se e não se esqueça de ativar as notificações para que você receba um e-mail sempre que um vídeo novo aparecer por aqui, ok? Muitos de nós temos presente e lutamos com o sentimento de não ser bom o suficiente, mesmo pessoas que parecem ser relativamente bem-sucedidas. Esse sentimento pode sabotar e minar as experiências positivas, pode afetar os seus relacionamentos, pode afetar o seu trabalho e a maneira geral que você se relaciona com o mundo. Além disso, esse sentimento é um combustível para a ansiedade. Mas de onde que vem esse sentimento de nunca ser bom o suficiente? Eu recebo uma maioria impressionante de pessoas, de pacientes que chegam até mim com essa maneira de se avaliar, que parece ser meio universal. As pessoas parecem associar ser bom o suficiente com fazer coisa certa. Ou seja, as pessoas pensam mais ou menos assim: eu sou bom porque eu tenho ou conquistei o peso ideal, e eu sou ruim porque eu não tenho ou não conquistei o peso ideal, né? Eu sou bom porque comi coisas saudáveis essa semana, e eu sou ruim porque eu não comi essas coisas saudáveis, né? E o pior, eu serei bom o suficiente somente se eu agradar aos outros. E com certeza não serei bom o suficiente se eu não agradar aos outros, né? Eu só me aceito ou fico bem quando eu sou bom o suficiente. Então a primeira distinção que se faz é essa. O que e quem você é se define pelo que você faz de certo ou errado. E essa premissa é um pano de fundo para as pessoas que têm ansiedade. Fazer com ser se confundem, né? E o pior, fazer certo ou fazer errado, né, é uma espécie de epidemia entre os seres humanos. Todo mundo tem intolerância ao erro. E tudo isso leva, na minha observação da prática, a um sentimento de vergonha, né? Vergonha por errar, né? Sentimentos de que as pessoas não são amadas em função dos erros que cometem, de tudo que não conseguem realizar. E esses sentimentos nada ou muito pouco têm de conexão com a realidade. E o que fazer em relação a isso? A primeira coisa que se pode fazer, que eu faço com os meus pacientes, é buscar evidências dessa insuficiência. E com o tempo e o trabalho terapêutico, as evidências de que essas crenças não são verdadeiras se fortalecem. E o que vai aparecendo, né, o que vai se descobrindo por trás disso, é que essas ideias e sentimentos de não ser bom o suficiente não são reais. Não tem absolutamente nenhuma conexão com a realidade, ou seja, não são fatos, né? Outra forma que é possível trabalhar essa crença da insuficiência é dissolver o sentimento de culpa que vem consequente ao erro. Na verdade, o trabalho é de dissociar o erro da culpa. E esse é o aspecto mais difícil e trabalhoso do processo. Por quê? Porque a cultura do erro, como eu chamo, está muito impregnada na nossa sociedade, na nossa educação. A gente cresce com uma ideia absolutamente irracional de que não podemos errar, né? De que errar significa que não somos amados, de que somos rejeitados quando erramos. E daí vem a síndrome da insuficiência, porque associamos errar com não sermos amados. E como é praticamente impossível, se não impossível, existir num mundo em que não exista margem para erros, ou seja, em que não se erre, porque simplesmente é impossível não errar, as pessoas sentem que elas é que são o problema e sentem culpa. Mas veja, isso é tão irracional, né? Pensar que você não pode cometer nenhum erro, né? E isso leva aos poucos o indivíduo a perceber e entender, ou seja, se torna consciente, né, de que é possível reverter isso. Fazendo um bom trabalho, né, fazendo um bom acompanhamento terapêutico, de maneira que esse indivíduo vá neutralizando o seu sistema de autocrítica e autocobrança, né,
que ele aprendeu, ele vai percebendo que muito desse conteúdo vem da infância, que essas ideias irracionais são crenças aprendidas, de que elas podem e devem ser mudadas, numa tentativa saudável e madura de se diluir e diminuir os níveis de ansiedade e de emoções negativas que decorrem disso. Um outro aspecto muito importante que é basilar no endereçamento dessa crença da insuficiência é considerar que a sociedade também influencia na construção dessa crença, dessa regra de menos-valia e de insuficiência. O ambiente externo fornece estereótipos muito negativos que nos mostram várias camadas de comparação social do que é considerado ideal, e o que destoa desse ideal, do que é certo, do que é errado, passando pelos nossos valores morais e éticos vigentes, daquilo que internalizamos da família e também do mundo ao nosso redor. Então, um bom caminho está em fazer um trabalho de descolar o indivíduo da necessidade de cumprir esses estereótipos negativos, essas cobranças externas, e fazer um bom trabalho de desenvolvimento da autenticidade do indivíduo. Essa é uma abordagem que traz muitos resultados muito expressivos sobre os sentimentos de ansiedade e a neutralização dos sentimentos de ansiedade. O sentimento de insuficiência deve ser visto também sob o ponto de vista de que somos humanos e que nunca esgotamos a necessidade de validação e aprovação dos outros. Temos muita necessidade de sermos vistos e aceitos pelos outros. E a gente acha que só vai ser aceito pelos outros quando nós estivermos no lugar da perfeição, no lugar da força e do acerto. Se não temos o acerto, precisamos de outros mecanismos para lidar com isso, e um deles é a ansiedade. Para finalizar, o importante trabalho de construção de valoração própria no indivíduo é crucial. Desmoronar o sentimento de menos-valia e construir o sentimento de mais-valia, ou seja, de amor próprio. A ferramenta que eu uso e que funciona muito é a autoaceitação. O indivíduo se aceitar como ele é hoje, e não apenas quando ele chegar à perfeição, traz muito resultado no tratamento. Aceitar todas as partes, principalmente aquelas que a pessoa não gosta nela. Fazer isso traz potência de agir ao indivíduo e, consequentemente, traz tração nas esferas da vida onde esse indivíduo está experimentando sofrimento e paralisação em função de crenças como a de insuficiência.